Cultural de volta, e comigo a jornalista e idealizadora da revista Marimbondo, Carol Macedo. Carol, como você disse pra gente no bloco passado, a revista já teve 3 edições. A primeira fala sobre a rua, a segunda fala sobre música e a terceira fala sobre o teatro. Como é que se dá a escolha desses temas? Ai, é difícil falar porque não tem um script, na verdade. Eu acho que tem a ver com os nossos desejos e dos nossos encontros com as questões da cidade, com esse universo cultural, ou os universos culturais da cidade. Então eles vêm quase como um desdobramento de alguma discussão ou de alguma inquietação que a gente tem, e a gente olha e fala, vamos falar disso. Acho que é mais por aí. E a revista surgiu em um momento em consonância, na verdade, com esses vários movimentos de revitalização cultural de Belo Horizonte. Talvez por isso que a primeira fala sobre rua, como um catalisador ou uma voz para esses movimentos? Eu acho que foi um grande encontro, na verdade. A gente estava ali em 2011, né, com eu, Júlia e Milene, com essas inquietações, e já era uma frequentadora de alguns desses blocos que a gente traz, blocos de carnaval, né, que a gente traz na revista, que são alguns da cidade, só para deixar bem claro, são vários blocos na cidade, vários deles existem há mais de 40 anos. Essa é uma cidade que tem uma vocação para folia. E eu acho que é um pouco disso também, já entrando nisso, é um pouco disso que a gente tentou trazer, assim, para que esses apagamentos não existissem. Então a gente começou a discutir essas coisas em 2011 e quando a gente lançou, parece que houve meio que encontro, assim, esses movimentos a que você se refere, muitos deles olharam para a revista e falaram assim, que bom tá todo mundo junto nessa revista, nesse momento. Então tem duelo de MCs, tem o Carnaval de Belo Horizonte, ou um Carnaval de Belo Horizonte, a Praia da Estação e vários outros manifestações, movimentos, enfim, coisas que acontecem na cidade. E a segunda revista sobre a música. Qual é a música que vocês trouxeram para Marimbondo? A gente quis trazer música e território, tentar criar esse diálogo entre identidade, resistência, hibridismo, tentar trazer esses conceitos. Então, assim, a revista abre com um ensaio com o Quarteirão do Soul, que eu acho que sintetiza um pouco isso. Então, a gente quer falar... Então, a gente não falou do rap, mas a gente falou de uma das minas no rap hoje. Enfim... Máscara Negra, que era um lugar importantíssimo de resistência na ditadura, de dançarinos de black music. O funk, com os bailes quadras do Vilarinho, e os bailes do Concórdia, baile do Serrão. Tentar trazer essas vozes, dizer como é que elas se relacionam com essa música, né? Toda uma questão identitária e de fruição também. Que eu acho que essa discussão nos pareceu mais interessante do que só entre aspas, falar de alguns músicos ou bandas. Porque Minas também não é só Clube da Esquina. Clube da Esquina, exato. Há outras esquinas. Carol, quem também fala muito sobre a cidade, o entorno onde vive, é o quadrinista João, que lançou seu HQ Baixo Centro, né? E a gente que frequenta muito o Viaduto Santa Teresa, aquela região de lá, vai reconhecer muitos espaços e muitos personagens. Sim. Conheça o trabalho do João. O livro Baixo Centro ele surgiu já faz cerca de 2 anos, quando eu encontrei com o Rafael, né, que me ajudou a escrever o trabalho para depois eu desenhar. A gente encontrou e pensou em desenvolver uma história em quadrinhos curta. E a partir dali eu comecei a desenhar as páginas da história e a história foi crescendo de uma forma muito grande assim, e acabou se tornando um livro. Assim, quando eu cheguei em determinado ponto da história, eu percebi que aquilo dali não seria mais uma história curta, ela já seria um livro. E aí eu dei prosseguimento nisso, encaixando elementos mesmo, assim, de uma novela mesmo dentro da história. São 2 personagens que correm pelo Baixo Centro, pela região do Baixo Centro de Belo Horizonte, e o leitor nunca sabe do que eles estão correndo, só que ao mesmo tempo eles encontram alguns obstáculos nesse percurso que faz com que outras pessoas também, do cotidiano da cidade, também comecem a correr atrás desses personagens. Assim. Quando a gente criou essa história, eu morava ali embaixo, eu morava bem perto, bem próximo do Viaduto Santa Teresa.
E sempre andando por ali, eu sempre via elementos mesmo assim da cidade, elementos que tinham ali naquela região que funcionariam como uma história de aventura, assim. Então já era uma ideia dessa selva de concreto que é o Baixo Centro, transformar aquilo numa história de aventura. E aí sim, a partir do momento que a gente pegou para criar a história, criar esse enredo, esse roteiro para depois transformar isso em uma história em quadrinhos, eu já tinha essa ideia mesmo de que aquela região fosse o principal personagem, na verdade, eu acredito. Mais do que os personagens que têm uma ação direta na história, o cenário é o maior personagem do Baixo Centro. O lançamento do livro foi muito legal, assim, sabe? Foi no Duelo de MCs, que é um movimento muito importante aqui para a cidade, que acontece lá no Baixo Centro sempre. Então, assim, foi muito legal em termos de lançamento e em termos de repercussão depois desse lançamento, também tem sido muito interessante. Muitas pessoas com quem eu nem imaginava, assim, que o livro ia chegar, ou informações desse livro ia chegar nessas pessoas, vieram me falar sobre ele, assim. Então, acho que tem sido muito legal. Eu encontro com algumas pessoas falando que gostaram do pôster ou da história mesmo, que viram em determinado lugar, que não esperava. Eu acho que isso tem sido bem legal, assim, esse retorno do público está sendo muito interessante. Muito legal o trabalho dele, né? Sim. Carol, qual que é a perspectiva de arte e cultura que vocês trazem para Marimbondo? É uma arte de rua? Não necessariamente, mas eu acho que o ponto principal de Marimbondo, quando ela trata de arte e cultura, é muito mais tentar colocar em perspectiva o encontro de várias manifestações juntas. Uhum. Então, para ficar mais fácil de entender, assim, um exemplo, na de rua, a gente coloca lá um projeto, ou enfim, uma ação como a Praia da Estação, e junto a gente coloca um texto sobre a vida cultural na Pedreira Prado Lopes. Então eu acho que é muito mais trazer esse encontro desses olhares, dessas manifestações juntos, em diálogo, em perspectiva. Acho que é essa que é a proposta. Uhum. Então por isso cabe qualquer pauta. Cabe de rua, não de rua, mas é muito mais dessas várias cidades juntas para a gente ter um alargamento assim, desse olhar. Vocês começaram no projeto em 2011, né? De lá para cá, vocês já perceberam alguma evolução, alguma mudança na cultura de Belo Horizonte? Olha, eu acho que existe uma riqueza muito grande, existe desde há muito tempo. O que a gente percebe talvez é uma ressensibilização, assim. Então, assim, por exemplo, o carnaval, ele não deixou de acontecer em bairros mais periféricos, mas as pessoas começam a ter um outro olhar, e aí eu digo mais pessoas, talvez mais classe média, começam a se ressensibilizar para algumas questões da cidade, e mesmo esse estar na cidade e vivenciá-la. Então, eu acho que talvez seja essa mudança, não no que vinha acontecendo, mas talvez um afeto, assim, nas pessoas. E o que vem pela frente? Tem muita coisa pela frente. Tem em breve, provavelmente agora, março, abril, a gente vai lançar a 4ª Marimbondo, que é sobre Congado. Uhum. A 5ª, que é sobre a Lagoinha, que vai ser um prazer enorme fazer sobre o bairro, sobre as pessoas, personagens, arquitetura, a destruição da praça para a construção do viaduto. Na sequência, ano que vem, é sobre literatura. E aí a próxima ainda é segredo. E vocês já vão construindo todas ao mesmo tempo? Como é que funciona? Não, essa Congado já está pronta, então ela deve sair agora, no primeiro semestre. A Lagoinha a gente deve começar em produção logo depois do Carnaval. E a de literatura é só o ano que vem mesmo. Quem quiser receber a Marimbondo, como faz? A gente vai ter micro-lançamentos, que são esses lançamentos pontuais em universidades, em cafés, livrarias, espaços culturais, e as pessoas podem descobrir na página do Facebook e na página do site. Dá para baixar e compartilhar com quem quiser o PDF, download gratuito. Inclusive no site de vocês mantêm um blog, né, que é a Mais Marimbondo. Sim, quando houve um período ali, um hiato entre a primeira e a segunda edição, e aí a gente quis então desdobrar, vamos aproveitar essa parte online que dá para fazer com outro tempo, né? E com outros recursos a gente desdobrou algumas pautas, que é o Mais Marimbondo.
Como é que é a recepção das pessoas? A gente fica muito feliz porque a gente entrega, imprime e aí as pessoas ficam sempre muito tocadas de se verem no papel, de verem que as discussões estão ali e a gente recebe um retorno muito, muito feliz, assim, muito feliz de fazer essa revista. Eu, inclusive, estou na revista de teatro. No fundinho de uma foto. Ah, é? Tá vendo? As pessoas se veem, se encontram em Marimbondo. Carol, é um prazer conhecer você e saber mais sobre a revista Marimbondo. Você quer deixar os sites, os endereços para as pessoas acessarem? Sim, é super fácil. www.revistamarimbondo.com.br. Lá tem todas as edições. E na página do Facebook também, que é /Revista Marimbondo, dá para acompanhar quando vão se dar esses próximos lançamentos. Então, Joé, muito obrigado. Obrigada a você. O Cultural de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar informações do nosso programa no site da TV Horizonte ou em nossa página do Facebook, facebook.com/cultural.tv. Voltamos na próxima semana com um novo Cultural. Fique conosco e até lá!